Que Deus abençoe você, fortaleça a sua fé, sua esperança e o amor de Deus e o amor a Deus nos irmãos. Hoje a igreja nos dá a alegria de celebrar a festa de Santo Ambrósio, bispo e doutor da igreja. Um homem que influenciou tantos grandes homens, como por exemplo Santo Agostinho. O evangelho de hoje é Mateus capítulo 7, versículos 21, 24 a 27. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra aquela casa, mas aquela casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, sopraram os ventos, vieram as enchentes e deram tudo contra aquela casa. E a casa caiu e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que essa palavra possa se cumprir em nossas vidas e em nosso favor. Estamos diante de uma palavra que não só nos ilumina, mas nos dá a direção da vida eterna. Vejamos bem que Jesus começa nos alertando, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não basta dizer com os lábios. É necessário que a nossa vida diga que Jesus é o Senhor da nossa vida. Como isso pode acontecer? Pela a prática da nossa vida, pelos atos, pelos hábitos, pelas virtudes que nós permitimos Deus gerar em nós, nos dá, mas também que nós colaboramos com a geração das virtudes e, evidentemente, da obediência. E Jesus faz uma comparação muito extraordinária, que aquele que ouve a palavra e coloca em prática é semelhante a um homem inteligente, a um homem de bom senso, que resolveu construir a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, as enchentes, os ventos, e tudo deu contra aquela casa, mas ela se manteve firme, porque estava edificada sobre a rocha. Veja que construir uma casa sobre a rocha sempre é mais difícil, exige mais esforço, exige mais sacrifício, exige mais dedicação. E o homem que ouve a palavra de Deus e não a coloca em prática é semelhante ao homem insensato, um homem imprudente, sem inteligência, que ao edificar a sua casa, a construiu sobre a areia. E é muito fácil cavar areia para construir a casa. No entanto, aquela base não foi sustentável. Vieram as chuvas, as enchentes e os ventos e destruíram aquela casa. Sua ruína foi completa. Ora, sabemos que essa casa é a figura da minha e da sua vida. A rocha é a figura daquilo que é sustentável, daquilo que suporta o peso da casa e resiste e traz firmeza para a casa. A areia significa tudo aquilo que é passageiro, os bens, o dinheiro, o prazer, a fama, o sucesso, tudo isso é passageiro. E aí, o que é permanente? Deus, somente Deus é permanente. E só construída a nossa vida em Deus, nós encontraremos resistência às chuvas e tempestades, às ventanias e enchentes, porque o Senhor nos sustenta. Que Deus nos conceda essa graça de ter a coragem de construir a casa sobre a rocha, de construir a vida sobre a rocha. É verdade que a construção da casa precisa de areia, mas na medida certa e no lugar certo. Não como sustentação da casa, não como sustentação da vida. Precisamos do dinheiro, somos seres que o prazer compõe a nossa vida, mas nem o dinheiro, nem o prazer, nem o poder, nem a fama pode ser a base da sustentação da nossa vida. O que sustenta a nossa vida contra as tentações que vêm do alto, do orgulho, da soberba, que vêm do lado, as paixões,
os interesses, né? E aquelas tentações que vêm de baixo, como as enxurradas. Que Deus nos livre de todas as maldades do inimigo e nos dê a coragem de decidir, como Santo Ambrósio, pela vida de santidade, pela vida de obediência, pela vida de ouvir, guardar e obedecer, praticar a palavra de Deus. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde e paz para você e para todos os seus.